Tudo bem, meus irmãos? Tudo certo? Tá frio aí? Dá uma raspada na mão assim, ó, para ver se esquenta. Põe na orelha também, que é gostoso quando a orelha fica quentinho, né? Eu que sou careca, não tenho cobertura, rapaz, esses dias frios o que mais gela é a orelha. Mas como é bom estarmos aqui juntos adorando ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, eu creio que o Senhor Jesus está aqui. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor é fiel. Te agradecemos porque o Senhor nunca muda. Te agradecemos porque o Senhor sempre permanece nos amando e o Senhor sempre permanece pronto para ouvir as nossas orações. E o Senhor sempre permanece com vontade de nos tocar, de falar conosco. Por isso, nesse dia, Pai, fala conosco. Eu te peço, Pai, Espírito Santo de Deus, venha sobre esse lugar, toca os nossos corações, nos quebrante, para que possamos ser transformados pela sua glória. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos sobre a importância de termos um coração saudável, um coração sem sujeira, um coração que está limpo, um coração que está pronto para ouvir a voz de Deus. Eu percebo que muita gente quer viver coisas novas, não quer viver mais os mesmos ciclos, e o que eu tenho percebido é que para vivermos algo novo, nós precisamos renovar e restaurar o nosso coração. E é quando a gente restaura o nosso coração que nós desfrutamos da novidade de Deus, da nova vida que Ele tem para nós, que nós vemos novas coisas com os nossos olhos. Mês passado eu li um livro que impactou muito a minha vida e eu recomendo ele para você. O nome do livro é Cristãos Secretos. Ele foi escrito pelo irmão André. Ele conta ali a história de algumas igrejas cristãs que foram perseguidas em um país do Oriente Médio. Ele não conta qual é o país, ele usa nomes de igrejas de pessoas fictícias para que essas pessoas não sejam mais perseguidas ainda. Mas ele conta como é a vida da igreja lá. Em um determinado momento tinha um homem islâmico que se converteu ao cristianismo, que se tornou missionário, que ele começou a tentar fortalecer as igrejas, e ele começou a contar para os pastores, a perguntar para os pastores, a ter conversas com eles, para saber como que estava ali o trabalho da igreja, como as coisas estavam acontecendo. Teve uma igreja numa cidade específica que ele foi visitar, que era uma igreja bem tradicional, ela já estava lá há muito tempo, tinha um templo que era muito bonito, porém um pouco mais antigo, e o pastor começou a dizer para ele de que ele estava muito triste, porque o templo estava velho, o templo estava ficando um pouco feio, mas o governo daquele país, que era islâmico, não deixava aquele pastor reformar o templo. E se ele reformasse, ele ia ser punido, ele não ia poder ter cultos, ele não poderia oferecer as coisas. Ele fala, olha, tem tanta gente desanimando, tem tanta gente não vindo para a igreja, eu sinto que é muito por conta disso. O tempo está ficando velho, a gente não se restaura, a gente não se renova, e por isso as coisas não estão acontecendo. Então, se você puder me ajudar com isso, eu ia ficar muito feliz. Naquele momento, o missionário olhou para aquele pastor e disse, olha, infelizmente eu não posso consertar a sua igreja, eu não posso reparar os buracos que tem por aí, eu não posso realizar uma nova pintura, eu não posso fazer com que ela fique mais bonita, mas uma coisa eu posso fazer. Na verdade, nós podemos fazer juntos. Nós podemos orar para que o Senhor venha, para que o Santo Espírito toque o coração dessas pessoas. Nós podemos orar para que Deus renove o coração desses irmãos, dos irmãos da sua comunidade, para que então ela seja verdadeiramente transformada. E muitas vezes a gente é como esse pastor. A gente acha que os nossos problemas é porque do lado exterior a coisa não está indo muito bem. Alguns buraquinhos, algumas rugas, alguns problemas que nós podemos ter, mas a verdade é que os nossos problemas só vão ser resolvidos não quando a gente aplicar algo que nos transforme exteriormente, mas quando a gente busca a presença de Deus para que Ele venha aparar e restaurar os buracos do nosso coração. E quando o Espírito Santo passa a habitar abundantemente no nosso coração, a gente se torna um agente de transformação, para que as coisas do lado de fora sejam transformadas.
E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso de número 17 ao verso de número 19. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 17 ao verso de número 19. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo, lá em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 17 ao verso de número 19, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu acho esse texto tão bonito, porque eu percebo que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos algo bem claro, de que muitas vezes o problema não está do lado de fora, e sim do lado de dentro. E que muitas vezes os problemas do lado de fora são simplesmente consequências de problemas do lado de dentro que não foram bem resolvidos. Com isso a gente aprende uma coisa, de que a nossa batalha é muito mais interna do que externa, mas principalmente de que a nossa batalha é também na nossa mente. Olha o que Paulo diz lá no versículo de número 17: não vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Muitas vezes nós somos levados por pensamentos que são desse mundo, por pensamentos que são dessa era, por pensamentos que são gerados em nós devido às consequências que nós estamos enfrentando. E quando a gente vive desse jeito, a gente vive como qualquer um. Mas quando nós começamos a ter intimidade com Deus e passamos a pensar nas coisas de Deus, passamos a pensar como o Senhor Deus pensa, a nossa vida é transformada. E a gente passa a conhecer a Deus de verdade. E assim a gente passa a conhecer a verdade, que é Cristo Jesus. Quando nós temos conhecimento da verdade, isso muda a forma como a gente pensa. E consequentemente, isso também muda a forma como nós agimos. Porque nós entendemos aquilo que precisava ser entendido. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de me tornar ali um líder de célula, tinha uma menina na minha célula que ela era um pouco problemática. Não sei se você conhece aquele tipo de pessoa que quer ser o centro das coisas. Ela quer ser o centro das atenções. E normalmente, quando a gente tem esse tipo de pessoa num grupo pequeno, quando chegam pessoas novas que passam a ter um pouco mais de atenção, essa pessoa que gosta de ser o centro fica incomodada. Ou ela acaba brigando, ou acaba afastando essa pessoa, ou muitas vezes ela traz essa pessoa para perto e ela continua sendo o centro. Mas muitas vezes o que eu percebia é que muita gente chegava, principalmente meninas na célula, e não ficava ali porque aquela menina tinha algum tipo de embate com essas pessoas. Eu falava: Deus, ela é uma ovelhinha de Jesus, eu amo ela em Cristo Jesus, mas se continuar assim a gente não vai crescer. E quantas vezes eu já reclamei com Deus por causa daquela menina, até que teve um dia que ela me chamou para um aniversário, e quando ela chamou a gente para esse aniversário, a gente percebeu que ela na verdade era uma menina muito sozinha, ela tinha muitos poucos amigos. Eu lembro que quando ela apresentou a gente para a família, ela falava: olha, esses aqui são os meus melhores amigos, são os meus amigos lá da igreja. E ali eu já pude perceber o quanto, na verdade, o problema dela era carência. Mas o que ficou mais claro para mim foi o momento em que eu vi a forma como o pai dela tratava ela. E o pai dela falava coisas muito ásperas, falava coisas assim que não dá nem vontade de falar aqui, e eu acho que eu nem vou falar. Chamava ela de feia no dia do aniversário, falava que não queria ficar do lado dela para foto, falava várias e várias coisas. Naquele momento o Espírito Santo mostrou algo para mim. Ele falou: ela não é assim porque ela quer, ela é assim porque o ambiente que ela vive fez com que ela se tornasse desse jeito. Será que vocês não estão dispostos a darem um outro ambiente para ela, para que então ela seja transformada? Irmão, depois daquele dia eu nunca mais reclamei com Deus em relação àquela menina.
Na verdade, não vou mentir, já reclamei mais algumas vezes. Mas foi de uma forma muito mais amena, porque eu compreendi de que a realidade dela fazia ser aquilo que ela era. Quando eu entendi a realidade, a verdade, eu pude tratar ela de um jeito melhor e transformar aquela situação para que, se Deus quiser, ela pudesse ser transformada. E muitas vezes é assim com a gente. A gente vive coisas, a gente enfrenta dificuldades em muitos momentos, porque ao invés de conhecer a verdade, nós vivemos a partir de mentiras. E ao invés de transformar essas mentiras na nossa mente, a gente reafirma essas mentiras aqui e transforma isso em atitude. E a nossa vida vai se tornando cada vez mais problemática. Muitas vezes nós tomamos atitudes erradas por pensamentos que aceitamos como verdade, mas que na verdade sempre foram grandes mentiras. Esses dias eu estava ouvindo um podcast com um comediante muito famoso, um comediante brasileiro. E ele disse que bem no começo da carreira dele, quando ele começou a fazer sucesso, ele começou a ficar impressionado com os teatros que estavam lotados. Ele começou a ficar muito feliz com aquilo. E teve um dia que ele fechou o maior teatro que ele já tinha se apresentado, lá na cidade de São Paulo. E quando ele entrou, todo mundo aplaudiu, todo mundo dava risada, e ele estava feliz da vida, mas tinha uma pessoa, no meio daquelas 1000 e tantas, que estava incomodando demais, porque ela estava na primeira fila, e ela estava lá com os olhos fechados, dormindo. E apesar de estar todo mundo rindo, ele ficava pensando, rapaz, olha, está todo mundo rindo e essa pessoa continua ali dormindo. E ele ficou tentando fazer a pessoa rir, tentando fazer a pessoa acordar, e nada acontecia. No final então da peça ali, quando ele foi agradecer o público, ele falou, olha, eu quero agradecer todo mundo aqui, porque todo mundo riu. Inclusive eu quero agradecer essa senhora aqui, que ficou o tempo todo de olho fechado, dormindo. Quando ele falou isso, ele só ouviu a senhora falando, é porque eu sou cega. Ele falou, rapaz do céu, fiquei a peça inteira julgando essa mulher, tentando impressionar ela, tentando fazer com que ela abrisse o olho, tentando fazer com que ela fizesse as coisas. Se eu soubesse a realidade dela, eu não teria me frustrado por não fazer ela rir. Quando nós nos fechamos nos nossos pensamentos, a gente pode até se tornar cego para a realidade. E quando a gente se torna cego, a gente acha que a gente nunca vai poder mudar. E a gente vive sempre refém das mesmas mentiras. Porque ao invés de sermos guiados pela palavra de Deus, somos guiados por pensamentos inúteis. A maior batalha é aqui dentro. E quando a gente começa a pensar sobre nós e sobre o outro, como Deus pensa, rapaz, o poder do Espírito passa a agir em nossos corações. O nosso coração é transformado e a gente passa a perceber mudanças na nossa vida e na vida dos outros. É por isso que a gente não pode ser ignorante. A gente precisa conhecer a Jesus, conhecer a palavra, conhecer quem Ele é, porque a ignorância sempre vai nos levar para um lugar de endurecimento do coração. Olha o que está escrito lá no versículo de número 18, separados de Deus pela ignorância que leva ao endurecimento do coração. Aqueles irmãos, eles estavam indo tanto de acordo com os seus pensamentos, com aquilo que eles pensavam, com aquilo que eles achavam, que eles se separaram de Deus. Eles não tinham mais uma vida de intimidade constante com Ele, e consequentemente o coração deles foi endurecido. Quando nós somos movidos pela ignorância, pela falta de conhecimento, a dureza do nosso coração, ela nos priva de ter mais experiências com Deus, de conhecermos Ele de verdade e de desfrutarmos de tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Eu nunca me esqueço quando eu tive uma experiência muito forte com Deus. Foi numa igreja aqui de Curitiba, lá na comunidade cristã Curitiba, lá no alto da 15, se eu não me engano, no bairro, perto ali da Batista do Bacaxeri. E eu lembro que no final da pregação o pastor fez um apelo. Ele falou, olha, se você sentir Deus tocando a sua vida agora, aproveita essa experiência. Eu lembro que naquele dia eu me senti muito tocado por Deus. Uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu lembro que eu estava ali, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença de Deus, mas aí eu comecei a ouvir as pessoas ao meu redor fazendo algumas coisas que eu não concordava, que eu achava que não era de Deus.
e por ver o que os outros estavam fazendo, eu me privei de viver aquilo que Deus tinha para mim. E eu falei, rapaz, acho que isso não é de Deus, acho que era só emoção minha. Eu lembro que teve um dia um dia depois dessa experiência, eu cheguei em casa e eu fui orar. E quando eu comecei a orar, eu comecei a sentir as mesmas coisas que eu estava sentindo. E por dessa vez, por não ter ninguém ao meu redor, eu comecei a me entregar à presença de Deus. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer e falar as mesmas coisas que aquelas pessoas estavam fazendo e falando no dia anterior. A ignorância naquele dia me levou a ter um conhecimento escasso da glória de Deus. E conforme a gente vai achando que a gente já sabe tudo, conforme a gente é ignorante e acha que a gente já tem tudo que a gente precisa de Deus, o nosso coração vai se endurecendo e a gente vai limitando o que Deus pode fazer na gente e através de nós. É por isso que a gente precisa se despir daquele pensamento de que a gente já sabe tudo, de que a gente tem tudo, de que a gente pode fazer tudo sozinho. A gente precisa se vestir das vestes de humildade que agradam o Senhor, para que então, ao contemplarmos a Ele, possamos ter o nosso coração transformado e ver do nosso coração um rio fluir para transformar aquilo que está ao nosso redor. Quando nós nos vestimos como quem está preparado para receber mais de Deus, Ele nos toca, e o toque de Jesus transforma as nossas vidas. Vocês já foram mal vestidos para algum lugar? Sabe quando está todo mundo bem vestido e você não sabia muito bem que tinha que ir tão bem vestido assim, você é o único meio estranho, sim? Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Estava lá escrito festa caipira. Eu pensei, rapaz, vou de caipira. Mas irmão, naquela festa eu caprichei, com aquela calça de moletom quase aqui no peito, aquela camisa quadriculada, aquele chapéu. Quando eu cheguei lá, meu amigo, só estava eu de caipira. Passei uma vergonha. E normalmente quando a gente está mal vestido, isso só incomoda a gente, não é verdade? Os outros ficam bem tranquilos, às vezes fazem até piada da gente, né? Os outros ficam bem tranquilos. Isso só nos incomoda. E muitas vezes é assim a nossa vida com Deus. Por ignorância, a gente pensa assim, eu sou pecador demais, só faço coisa errada, nem orei essa semana, está tudo errado. E a gente se sente mal na festa de Deus. Só que é só a gente que pensa assim. Deus está olhando para a forma como você está vestido e não importa se você está distante ou não. Não importa se você pecou ontem ou não pecou, se você orou hoje ou não orou. Deus quer que você participe da festa. E quando você passa a participar da festa do Senhor, a sua roupa é trocada, não pelo seu esforço, mas por Ele. E quando você se veste da humildade para receber mais de Deus, o seu coração não fica mais endurecido. Você para de ser orgulhoso e quando você passa a depender do Senhor, você vê as coisas sendo transformadas. Não é sobre você, não é sobre as suas dificuldades, é sobre o Senhor que quer trocar a sua roupa, para que então você mude as suas atitudes, para que o seu coração não seja mais endurecido. E para que no momento em que você se torne sensível à voz de Deus, Ele possa guiar os seus passos, para que então você possa se transformar. Quando a gente perde a sensibilidade de Deus, nada nos difere daqueles que não estão em Cristo. Quando a gente perde intimidade com o Senhor, nada nos difere daqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando a gente perde a sensibilidade, a gente continua vivendo como pecador. A gente continua vivendo como aqueles que não tiveram acesso à graça. A gente continua vivendo como ignorantes que estão jogando a sua vida no lixo. É exatamente isso que está escrito lá no versículo de número 19. A palavra diz, tendo perdido eles a sensibilidade, se entregaram à depravação e passaram a cometer todo tipo de impureza. Normalmente quando a gente deixa de viver em santidade, quando a gente para de viver as coisas do jeito certo, do jeito como Deus ordena, nunca é da noite para o dia. Normalmente é porque a gente começou a ter o nosso coração endurecido. Normalmente é porque a gente começou a acreditar em algumas mentiras. Muitas vezes é porque a gente passou a se mover, não pelo que o Senhor diz, mas por aquilo que nós pensamos.
por aquilo que nós achamos, por aquilo que os outros falam, por aquilo que os outros estão dizendo. E quando isso acontece, a gente perde a sensibilidade. A gente começa a errar, a gente começa a falhar. E aí o que acontece? A gente colhe as consequências das nossas atitudes. E muitas vezes a gente acha que a resposta é mudar a atitude de novo. Mas, meu irmão, quando a gente só muda a atitude e não tem o entendimento, a transformação não é verdadeira. Mas quando a gente busca mudar o entendimento, quando a gente busca conhecer a Deus de verdade, quando a gente busca o Senhor com todo o nosso coração para de ser endurecido e a gente pode desfrutar verdadeiramente do que Deus tem para nós. Mas o problema é que muitas vezes, ao invés de olharmos para o nosso coração, nos momentos de crise, a gente começa a olhar para o lado de fora. A gente começa a olhar para o problema do outro, a gente começa a olhar para a crise financeira que está no país, a gente começa a falar como se o outro fosse o culpado pelo nosso problema. E sabe, quando o problema do outro é mais importante do que os nossos, a gente acaba se tornando um grande problema. A gente acaba consumindo as nossas vidas por não ajeitarmos o real problema que está dentro de nós. Há um tempo atrás eu ouvi a pregação de um pastor que ele estava revitalizando uma igreja aqui no interior do Brasil. E ele disse que era um templo bem grande. Na verdade não era interior não, era lá na cidade de Belo Horizonte. Ele disse que o templo dele assim era bem grandão, tinha espaço para 600, 700 pessoas. Ele disse que quando ele chegou naquela igreja, normalmente as pessoas que estavam vindo no domingo eram umas 20, 30 pessoas. E todas as vezes que ele ia pregar ali no início do culto, as pessoas sempre falavam: pastor, olha, mais uma vez, tudo esse banco aqui vazio, tudo tem espaço para 700 pessoas, a gente está aqui em 30, mais uma vez. E todas as vezes as pessoas falavam isso. Ele foi começando a ficar bravo com aquilo. E teve um dia que a mulher falou assim: nossa, pastor, foi uma bênção o culto hoje, mas olha, que triste, tem lugar para 700, e aqui só tem 30. E naquela hora ele ficou um pouco bravo, mas com uma braveza que veio do Espírito e dizia: olha, minha senhora, eu não estou preocupado com as cadeiras vazias, mas com as que estão ocupadas. O que Deus falou com você hoje, que você precisa colocar em prática para transformar a sua vida, para que então essa igreja seja transformada por aquilo que o Senhor gerou no seu coração. Naquele momento a senhora olhou para trás e ele falou: olha, se importe mais com o seu coração vazio do que com as cadeiras que estão vazias, porque quando o seu coração ficar cheio, é que essas cadeiras ficarão ocupadas de novo. Ele disse que aquilo foi um momento, virada de chave naquela igreja, porque todo mundo ouviu aquele pastor falando aquilo para aquela senhora. Mais da metade ficou bravo com ele, queria sair da igreja, mas algumas levaram aquilo a sério, incendiaram o coração, começaram a buscar o Senhor, e hoje aquela igreja está sendo revitalizada para a honra e glória do Senhor Jesus, porque aquele pastor fez entender de que o problema não era que os bancos estavam vazios, o problema não eram os outros que não queriam buscar a Deus e que não queriam estar ali. O problema é que muitos não estavam dispostos a preencher o seu coração. Não é sobre o coração dos outros, é sobre o nosso coração. E quando o nosso coração passa a ser sensível, rapaz, Deus começa a operar nas nossas vidas. Mas às vezes a gente tem um vilão da sensibilidade. O vilão da sensibilidade é quando, ao invés da gente ouvir a palavra, receber e transformar os nossos corações, a gente entende que aquilo é verdade, mas vive a partir de mentiras. O grande vilão da sensibilidade é quando a gente acha que a graça para nós é de acordo com as nossas atitudes e não daquilo de acordo com o que Deus fez por nós. O grande vilão da sensibilidade é quando a gente se acha tão bom, mas tão bom, que a gente vive como se a gente não dependesse de Deus. E aí acontece isso que está escrito aqui. A gente vive de uma forma depravada, colhe as consequências disso e muitas vezes ainda coloca a culpa em Deus. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? Que o grande vilão da sensibilidade não são os grandes pecados, não são as grandes coisas, mas sim
os pequenos probleminhas que vão afetando o nosso coração. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um biólogo bem famoso. Ele tem um monte de animais na casa dele. E ele estava entrevistando lá uma pessoa famosa. Ele estava falando assim: olha, qual que você acha que é o bicho que mais mata no mundo? E aí a pessoa pensou um pouco, ela só pensou em animais poderosos assim, né? Ela pensou: eu acho que é o leão, né? O leão ruge, né? Grande, se eu vejo um leão, sai correndo. Não é o leão. Então deve ser, sei lá, o urso, né? A gente vê aquele vídeo dos ursos correndo atrás das pessoas, né? Deve ser o que mais mata, é um bicho forte, imponente. Daí falou: não, tenta mais uma vez. Cansei dessa brincadeira de tentar. Fala logo, quem que é o animal que mais mata no mundo? E aquele homem olhou para aquela mulher e disse: o mosquito. Sabe por quê? Porque o mosquito, apesar de ser um animal bem pequenininho, ele carrega um grande veneno. E muitas vezes na nossa vida a gente está pensando assim: rapaz, não posso pecar. Sabe aquele pecadão que a gente sempre comete? Fala: não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Mas o que está matando a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade, são aquelas pequenas coisinhas. Aquela falta de perdão, aquele sentimento em relação a uma outra pessoa, que eu não peço perdão, eu simplesmente fico ali. Muitas vezes é aquele pecadinho bem escondido, é aquela fofoca, aquela mentira, aquela blasfêmia. Muitas vezes o que envenena o coração não são as grandes atitudes que nós temos, mas as pequenas decisões que nos afastam de Deus. Quando nós não deixamos o veneno da insensibilidade tocar os nossos corações, nós somos tocados por Deus. A inutilidade dos nossos pensamentos não nos governa. Aí o nosso coração não fica duro, fica amolecido. E aí, ao invés de nos entregarmos à depravação e às atitudes que nos geram mal, nós nos entregamos ao Senhor. E quando obedecemos a voz dEle e colocamos em prática aquilo que Ele tem nos falado, nós então desfrutamos do bem que Ele preparou para cada um. Um coração transformado é um coração que vai fazer diferença. Um coração transformado é aquele que, apesar das circunstâncias difíceis, continua buscando a Deus. Um coração transformado é aquele que não quer continuar vivendo as mesmas coisas. Um coração transformado é aquele coração determinado que diz: chega, eu quero viver o que Deus tem para nós. Um coração transformado é aquele que insiste em buscar a Deus em todos os momentos. Prometo que eu estou acabando. É a última história que eu vou contar. Eu lembro que era uma sexta-feira, eu estava corrido, cheio de coisas para fazer aqui na igreja, e eu tinha marcado uma visita lá na dona Eleonir Calisto. Não sei se alguém aqui lembra dela. Ela é uma querida, eu adoro visitar ela, que ela sempre faz um lanche bem gostoso para nós lá, doutor Onésimo. Então, por isso é bom demais. Quando eu levo a minha avó, eu percebo que o lanche melhora. Então sempre levo a minha avó junto comigo. E eu lembro que teve um dia lá em que eu estava corrido, que eu precisava ir rápido, estava chovendo. E a dona Leonira, ela mora numa rua muito movimentada, uma rápida assim, com umas 4 vias e passa muito carro. E eu lembro que eu já tinha ido para lá várias e várias vezes, e eu comecei a teclar ali o apartamento. Quase que eu falei o número dela, né? Mas eu vou falar um número hipotético. Era o apartamento 708. Eu ficava lá 708, eu falei: rapaz, essa dona Leonir não atende, e chovendo e passando carro. E eu ligando para a dona Leonir, falando: dona Leonir, estou aqui embaixo. Estou ligando o interfone, a senhora não atende, mas não está tocando interfone. Eu falei: rapaz, vou ter que ir embora sem visitar a dona Leonir. Até que a dona Leonir no telefone falou: pastor, você tem certeza que você está no prédio certo? Da hora que eu olhei, falei: rapaz, eu estou no prédio errado. Sabe o que era pior? O prédio que eu estava nem 7º andar tinha, parava no 5º. E aí eu fui, liguei o interfone, a dona Leonir me atendeu e eu simplesmente subi. Eu estava todo estressado porque não estava entrando, porque não estava subindo, simplesmente porque eu estava buscando informação e tentando encontrar acesso no lugar errado. Isso me fez entender que muitas vezes o grande problema das nossas vidas não é porque a gente não sabe o que fazer ou não sabe aonde buscar. Muitas vezes o grande problema das nossas vidas é porque a gente está apertando o interfone do lugar errado. Ao invés de clamar ao Senhor,
a gente corre atrás dos nossos pecados de estimação. Ao invés de correr atrás do Senhor, a gente corre atrás das mentiras que a gente insiste em acreditar. Ao invés de correr atrás do Senhor, a gente tenta resolver as coisas sozinho e só piora, porque ao invés de amolecer e abrir o nosso coração para o Senhor, a gente resiste, achando que sabe todas as respostas. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Talvez essa palavra tenha falado ao seu coração. Talvez você esteja pensando assim: rapaz, acho que eu estou vivendo as consequências de ter me entregado a outras coisas e não ao Senhor. Talvez essa mensagem fez você perceber que não é um grande problema que está fazendo a sua vida perder o sabor, mas é um mosquitinho que está envenenando tudo. Talvez hoje você precise dizer para o Senhor que você depende dEle, que você quer a Ele e que você quer buscar transformação nele. Se esse é o seu caso, queria que você estendesse as suas mãos para frente, como se fosse receber algo do Senhor, que eu quero orar por você nessa tarde. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Te agradeço pelo seu amor, te agradeço pelo seu cuidado, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradeço porque o Senhor é bom demais. O Senhor é muito melhor do que aquilo que a gente merecia, e o Senhor tem feito grandes coisas. Por isso, hoje nós queremos dizer, Pai, confessar, que muitas vezes o nosso coração é endurecido, que muitas vezes, ao invés de vivermos pela sua verdade, nós acreditamos em mentiras. Muitas vezes nós estamos apertando o interfone no lugar errado, e por isso não temos acesso, e por isso ficamos bravos, por isso nos sentimos frustrados. Pai, nesse momento eu oro, para que os nossos corações não nos enganem mais, que a gente não busque em outras coisas, que a gente não busque em outros lugares, mas que a gente busque única e exclusivamente no Senhor, para que o Senhor possa fazer morada em nosso viver e transformar as nossas vidas. Nesse dia, Pai, nós não queremos te pedir para que todos os nossos problemas sejam resolvidos, nós queremos te pedir para que o Senhor resolva os problemas do nosso coração, para que possamos nos tornar melhores e para que assim possamos superar os nossos problemas. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.